Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Eu sou o pastor Joel Brito e quero te convidar para mais uma linda história da Bíblia. E a história que hoje nós vamos abordar é uma história que inspirou um grande clássico da Disney. Você conhece a história de Cinderela? Sabia que a história de Cinderela foi inspirada, na verdade, por causa de uma história bíblica? A história de Cinderela fala de uma jovem que era muito bonita, mas que a sua madrasta, com suas duas filhas, queriam de toda forma impedir que Cinderela participasse de uma festa que o príncipe estava promovendo para separar a sua futura esposa. Cinderela, a história diz que uma fada aparece para ela e cria ali para ela uma veste, cria para ela uma carruagem para que ela pudesse ir a esta festa. Ela vai, mas à 00:01 ela já deveria sair da festa porque todo aquele encanto iria desaparecer. E ela ali conhece o príncipe se encanta por ela, mas quando dá 00:01 ela precisa sair às pressas porque o encanto iria acabar. E o que ela deixa para trás? O sapatinho de cristal. E o príncipe fica com aquele sapato de cristal e depois, no dia seguinte, desesperado, ele sai pela vila, pelo seu reino, atrás de Cinderela. E ele vai encontrar Cinderela num local escondido, porque a madrasta e suas filhas não queriam que ela fosse descoberta, mas o príncipe consegue encontrá-la, colocando o sapatinho de cristal em seus pés e vendo que ela era a sua escolhida. E Cinderela foi inspirada na história da rainha Esther. Você sabia disso? Então vamos lá, senta que lá vem a história. Queridos, esta é uma história fascinante e eu tenho certeza que você vai amar essa história. A rainha Esther, como tudo começou. Livro de Esther, capítulo de número 1, fala de um rei chamado Assuero, ou Xerxes, que era o seu nome no grego. Diz que ele reinou, ou ele reinava, 127 províncias. Ele coordenava desde a Índia até a Etiópia. E naqueles dias, o rei ele vai promover uma grande festa. E o texto diz, no versículo 3, que no 3º ano do seu reinado, ele ofereceu um banquete a todos os seus homens ilustres e oficiais, líderes militares, príncipes e nobres de todas as províncias. Durante 180 dias, essa festa teve duração. Já imaginou o tamanho dessa festa, a grandiosidade desta festa? Porque o rei Assuero, ele queria mostrar para todos os líderes o tamanho da sua glória, da sua majestade e o tamanho do seu reino. E então ele está promovendo essa importante festa e demonstrando para todos os seus líderes o quão ele era forte, o quão ele era um rei especial e o tamanho da sua realeza. E a história diz que Vasti era a rainha e ela também estava promovendo uma festa para as suas convidadas. Só que o rei Assuero, ele bebeu demais. E a gente sabe que uma pessoa, quando está no estado eufórico, uma pessoa quando fica bêbada, boa coisa não sai daí. E o que acontece? O rei, agora eufórico, ele tem uma ideia. Eu vou chamar a minha esposa e vou mostrar a beleza da minha mulher para todos os homens, para todo o meu povo, para que todos possam admirar a minha esposa e a sua beleza. Diz então o texto, versículo de número 9. Entre mentes, a rainha Vasti também ofereceu um banquete às mulheres nas dependências do palácio do rei. No 7º dia da festa, quando o rei já estava eufórico, ou seja, embriagado por causa do vinho, ordenou aos seus oficiais que trouxessem à sua presença real a rainha Vasti, devidamente paramentada
e usando a sua coroa real. E o que acontece? Vasti, percebendo que o seu esposo, o rei Assuero, estava bêbado e que ali ele estava tendo um ato de vaidade, querendo expor ela diante de todos os seus convidados e que aquilo poderia ser, na verdade, um vexame, ela resolve então se recusar. Ela diz não a um convite real. E isso vai criar uma proporção que ela não imaginava, vai gerar uma situação que ela não esperava. O rei fica furioso e então ele chama os seus conselheiros para saber o que deveria ser feito diante de uma recusa tão séria como essa e diante de todos os seus convidados. E o texto diz então o conselho daqueles homens sábios ao rei. Versículo 17 do capítulo 1. Sendo assim, a atitude e a maneira como respondeu ao rei logo chegarão aos ouvidos de todas as mulheres, incentivando-as a agir da mesma maneira e do mesmo modo. Desprezarão seus maridos, alegando: o rei Xerxes ordenou a rainha Vasti para que fosse a sua presença, mas ela se recusou, ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres dos príncipes da Pérsia, da Média, dirão a todos os oficiais do rei o que ouviram falar sobre a conduta da rainha. Então haverá um grande desrespeito e discórdia sem fim. Então sábios conselheiros dizem ao rei: rei, isso vai repercutir por todos os campos. As mulheres vão se levantar contra os seus maridos, contra os príncipes, contra os nobres, contra os seus líderes. E elas vão fazer de igual modo. O rei precisa fazer alguma coisa imediatamente. E eles continuam dizendo: se bem parece ao rei, promulgue da sua parte um decreto real que será escrito nas leis da Pérsia e da Média e não poderá ser revogado, que Vasti nunca mais tenha acesso à presença do rei e a posição de rainha seja dada a outra mulher, de modo que essa seja melhor do que Vasti. Então o conselho dos sábios ao rei era: tire Vasti de cena. Não permita que ela nunca mais tenha acesso à presença do rei e levante uma mulher, uma outra mulher muito melhor do que Vasti e coloque então como rainha. O rei ele acha interessante esse conselho, ele entende que é um conselho sábio. E queridos, a verdade é que quando uma pessoa está embriagada, com raiva, a pessoa não pensa direito e acaba muitas vezes fazendo também besteira. Por isso que precisamos ter cuidado. Uma pessoa, quando está com o seu juízo em falta, uma pessoa, seja por causa de uma bebida ou por causa de uma situação de nervoso, de fúria, de ira, a pessoa ela tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira. O rei estava fazendo agora, diante de um conselho que aos olhos dele pareceu ser bom, ele estava acabando ali com a sua família. Ele então destitui Vasti e ele vai pedir para que uma outra mulher fosse então levantada em seu lugar. E aí nós entramos no capítulo de número 2, quando Esther vai ser proclamada então rainha. Diz assim: algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse em todo o reino belas jovens, virgens para o rei, e que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino com a missão de trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Ali permaneceriam sob a tutela de Hagai, oficial responsável do harém, a casa das mulheres, onde deveriam receber um tratamento completo de beleza. A moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei e ele determinou então
que se colocasse essa ideia em execução. Então, novamente, os conselheiros. O rei agora, depois que passa o efeito do álcool, da bebida forte, ele para pensar em tudo aquilo que aconteceu. Pensa na sua esposa, na rainha Vasti, mas que agora já não mais é a sua rainha. E o que fazer agora? Novamente entra em cena os seus conselheiros e dizem: levanta outra mulher. Peça para que as mulheres mais bonitas das cidades, elas se reúnam, sejam cuidadas, e aquela que mais agradar ao rei, o rei levante então como a sua esposa, como a sua rainha. E ele acha interessante então prosseguir com essa ideia, e assim ele vai ordenar para que muitas mulheres fossem selecionadas, separadas, cuidadas, preparadas para que elas pudessem então entrar na presença do rei. Se lembrou da história de Cinderela? Quando o rei promove então uma grande festa para que todas as belas mulheres do reino pudessem se apresentar a ele, e ali ele iria escolher a mulher mais bela. Não parece muito com a história de Cinderela? E então muitas mulheres foram separadas, e durante um tempo elas foram ali cuidadas, tratadas, para que elas pudessem no tempo certo estarem na presença do rei, e ali então o rei iria escolher a mulher mais bela. E dentre essas muitas mulheres se encontra Esther. Esther, ela tinha algo de especial, porque Esther, ela era uma jovem muito bonita, que se destacava no meio de tantas outras. Só que, por outro lado, Esther, diante daquele povo que ela habitava, ela tinha também um outro diferencial: o Deus que Esther servia. Esther, ela era uma mulher judia, do povo judeu. E o povo judeu, diante da Pérsia, da Média, ela estava no meio de um povo que acreditava em muitos deuses. Para tudo eles criam que existia um Deus. O Deus que coordenava os rios, a plantação, a colheita, o sol. Tudo eles acreditavam que existia então um Deus. Só que o povo judeu não. O povo judeu acreditava que para tudo existia apenas um Deus. Isso não caía no entendimento e na compreensão do povo. E por isso, muitos odiavam os judeus. Esther, então, ela era uma judia no meio de todo esse povo. E ela era a mais bela. E Esther vai ser, então, conduzida à presença do rei, e o rei vai se agradar de Esther. E aí é a segunda parte dessa história que nós vamos contar no próximo vídeo. Por isso, fique conosco, vamos acompanhar essa linda história, a história de Esther, que é uma das mais belas também dentro da Bíblia. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e fique com a gente. Forte abraço.